Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre ouro, tá? Você pode aplicar isso para outros metais, mas principalmente sobre ouro. Quando o ouro bate recorde histórico, nominal, né, $2.500 recentemente a onça, todo mundo começa a ficar atento, né, perguntar como é que investe ouro. Para variar, mercado sempre é assim, né? Mas tem muita gente perguntando sobre ouro, nos últimos anos inclusive, né, pensando, proteção contra a inflação, ajudar a compor um portfólio, etc. É bem interessante, sim, se você tiver, né, a vontade de colocar um pouco de ouro na carteira, existem formas diferentes de fazer isso. Você poderia, por exemplo, comprar ouro físico, estocar em casa, ou comprar em contratos, em bolsa de valores, etc. A minha ideia aqui não é defender a tese de ouro, é falar sobre veículos para investimento, tá certo? E se você comprar ouro, né, você vai depender da valorização do ouro em relação à sua moeda, em relação a dólar, em relação a outros ativos. A ideia seria a preservação de valor, né, eventualmente fazer uma liga ali, trocadilho, uma liga na sua carteira que consiga fazer com que ela fique um pouco menos volátil em alguns períodos, né? E eventualmente proteger contra a inflação. Mas comprar ouro é assim tão eficiente para uma carteira? Bem, se você pensar aqui, eu vou pegar aqui um exemplo. E se a gente fizesse uma alavancagem, né, no investimento com ouro? Eu não estou falando pegar dinheiro emprestado, não. Quando eu falo alavancagem, né, você tem um torque, ou seja, um diferencial na valorização de um ativo que se beneficie da alta do ouro. Pegar, por exemplo, uma empresa que é mineradora. Vamos dizer aqui que o ouro está a $2.000 a onça e aquela empresa tem um custo total embutido ali de produção de 1.800. Então, a cada onça de ouro que ela vende, ela ganha $200. Tá? O custo dela é 1.800, ela vendeu por 2.000. Se o ouro subir 10%, ou seja, você investiu em ouro, mas você comprou ouro a 2.000, ele subiu 10%, ele foi para 2.200. Seu ganho foi 10%. E essa empresa? Ela sai de 1.800 para 2.000, ela ganha 200. E de 2.000 para 2.200, ela ganha mais 200. Então, o potencial de geração de caixa nessa empresa, nesse novo cenário, com o ouro subindo 10%, é dobrar, certo? Nesse exemplo que eu dei, você pensa, poxa, mas se o ouro cair abaixo de 1.800, a empresa está lascada. Sim, isso é um problema seríssimo que tem e é sobre isso que eu quero falar também aqui. Primeiro, que para você escolher uma empresa de mineração, você já tem que ter um cuidado tremendo, que não é tão simples assim. Lembra que eu já falei, né? Eu tenho empresas que são exploradoras, que estão procurando jazidas para poder, né, achar uma reserva e fazer um estudo melhor. Essas empresas carregam muito risco e elas queimam muito capital, elas diluem muito acionista e, na média, elas são perdedoras. Na verdade, a verdade é essa. As desenvolvedoras, assim, já achei a jazida, já fiz aqui, estou fazendo meu estudo de viabilidade econômica, aí eu vou levantar capital, fazer aqui a mina, lá o projeto, desenvolver o projeto, começar a vender a commodity, no caso o ouro, e aferir um caixa, né, um ganho, um lucro. E tem empresa que já é produtora, que já está nesse estágio final, já está trabalhando ali fazendo. Essas empresas são um pouco mais fáceis de você precificar e elas têm muito menos risco, as produtoras. As desenvolvedoras carregam algum risco maior que as produtoras e menor que as exploradoras. Bem, não é uma coisa fácil, não é para investidores iniciantes e até quem já é experimentado na área de vez em quando se queima. Não é fácil de analisar, tá certo? E você pode falar assim, poxa Daniel, você está me desencorajando, eu não vou mexer com essa loja mineradora. Tem outras formas de a gente se expor. Uma é você pegar um ETF das mineradoras, ok, é uma forma de você diversificar teu capital. Mas tem uma outra forma de você investir nesse setor que eu acho extremamente interessante e eu vejo pouca gente falando, especialmente em português, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui. São as empresas de royalty. Eu vou simplificar bastante. Não é só assim que funciona, mas essa é, na média, é assim que funciona. Eu achei aqui, eu tenho uma propriedade, sou dono de uma propriedade, tenho os direitos de exploração e de produção de ouro aqui em uma propriedade. Aí o que acontece? Eu vou levantar capital para fazer aqui o projeto da mina. Eu posso pegar dinheiro no banco, eu posso usar capital próprio meu aqui, né, equity, os acionistas, eu posso vender ações novas para acionistas novos para aportarem dinheiro e fazer aqui o meu projeto, desenvolver um projeto e começar a vender ouro. Mas existe outra via também interessante que essas empresas podem usar, que são os royalties. Elas podem vender o seguinte, os direitos de tudo que sair aqui dessa propriedade de ouro, eu vendo uma porcentagem dele. Na verdade, eu vendo para alguém o direito de ter esse ouro, né? Ou o dinheiro que sair daqui, depende do tipo de contrato. Mas quem comprou esses royalties, ele vai ficar com ele no bolso esperando um dia você produzir o ouro daqui, tirar o ouro aqui desse chão. E olha só que interessante. As empresas de royalty, nos contratos padrão,
elas vão aferir todo e qualquer recurso daquele tipo de royalty que sair dessa terra em toda a vida útil da mina. Mas, às vezes, a empresa que está lá desenvolvendo o projeto, ela está desenvolvendo só um pedaço da propriedade. E eles começam a produzir, começam a vender ouro e tem a vida útil, né? Então, toda empresa, ou quase toda empresa de mineração, está sempre tentando expandir os recursos. E eles começam a explorar em volta da região da mina e começam a ampliar as reservas dele. Lembra que eu já expliquei? Reserva provada, prováveis e possíveis, que vai aumentando o grau de certeza? Pois é, eles vão fazendo prospecção e muitas vezes a vida útil daquela mina vai aumentando. E muitas vezes, quando você fez o seu acordo de royalty, você pegou numa parte mais certa e aquela reserva a mais que aparece, ela não estava no preço. Isso é muito comum de acontecer nesses negócios de royalty. E outras vantagens. A empresa de royalty não põe um centavo mais no projeto, ela só faz essa troca inicial. Então, muitas vezes você tem um projeto que deu errado, que você tem um custo maior do que estava previsto, você tem que levantar mais capital, acaba que a viabilidade daquele projeto já deu uma entortada, já não é tão boa como inicialmente. A empresa de royalty não sofre nada com isso. Às vezes a empresa quebra e eles vendem aquela massa falida para uma próxima que vai conseguir desenvolver a mina. O royalty está mantido. Então você tem um risco muito menor. Outra coisa, você pega lá 100 milhões para desenvolver um projeto, em uma mina, num lugar só, num endereço só, você está com todo o teu risco ali. Mas e se você pegasse e quebrasse em 10 partes de 10 milhões e comprasse royalties de 10 empresas, por exemplo? E você agora diversificou teu risco, muitas vezes de jurisdições, né? Gestão, quem está fazendo gestão da empresa, você vai mitigar risco em vários níveis, tá? Às vezes você está construindo uma mina com uma equipe técnica boa e tem um acidente na mina, tem ali um desmoronamento, um alagamento, o que seja. Isso pode prejudicar bastante, né? Então, com o royalty você mitiga esses riscos. E tem outras vantagens. A empresa de royalty, geralmente ela tem um staff, ou seja, um pessoal, uma equipe muito pequena de funcionários, diferente das empresas de mina. Você tem que ter mais o pessoal que tem a capacidade de fazer boa alocação de capital, e aí que está o diferencial, né, da gestão dessas empresas. E eles são muito melhor alocadores em capital em recurso natural do que você, que é um leigo muitas vezes, que não tem tanta prática e tantos recursos para ir lá ver a mina, para contratar um geólogo, para ir lá contigo, um engenheiro. Eles têm como contratar esse pessoal todo. Então eles, na média, vão fazer uma alocação de capital um pouco melhor. Tá? E com essa ideia que parece meio com o ETF, né? Eles se espalham em várias empresas. É como se tivesse uma cesta, um fundo que tem participação em vários projetos. Outra coisa, um produtor às vezes ele tem um problema que o custo de produção dele aumenta, porque a inflação, por exemplo, está aumentando no setor de mineração. E a margem dele espreme. A empresa de royalty, ele fez um desprendimento de capital inicial, ele vai aferir agora dinheiro em cima daquele capital que ele tirou inicialmente. Então a inflação no setor de mineração como um todo, ela vai afetar todas as empresas de mineração. Então, o preço daquela commodity, na média, deve subir. Isso é uma questão de ajuste de mercado. E a empresa de royalty acaba tendo embutido esse reajuste da inflação no que ela ganha de capital. Outra vantagem, elas têm uma rentabilidade sobre o capital muito alta, porque elas não são empresas que mobilizam muito capital na engenharia da mina, na construção da mina, etc. Então, geralmente a gente tem uma rentabilidade sobre patrimônio líquido bem mais interessante do que um setor de recursos naturais. Outra coisa, se você pegar, por exemplo, um gráfico aí de 10 anos, né, 2014 até 2024, do preço do ouro, e comparar com uma cesta de mineradoras grandes, você vai ver que a cesta das mineradoras está underperformando, ou seja, está com uma performance pior. Empresas júniores, que é onde muitas vezes a pessoa vai tentar ganhar um diferencial ali, porque essa empresa de menor capitalização e que podem ter um ganho mais expressivo, carregam também mais volatilidade, elas também estão underperformando. Mas quando você pega a média de empresas de royalties, geralmente elas estão com uma performance melhor, porque elas têm muito menos risco, capacidade de alocar capital, elas têm uma volatilidade muito menor, elas têm muito menos risco da dinâmica de preço da commodity em si. Tudo bem, a commodity caiu, você vai gerar menos caixa, mas você não vai sofrer tanto como uma empresa, muitas vezes, que está com custo de produção maior do que o custo médio da commodity. E se isso afeta uma empresa sua, ela para de produzir momentaneamente, provavelmente tem outras empresas que continuam produzindo e, eventualmente, esse preço volta a subir e você acaba se beneficiando de novo dessas retomadas. Bem, eu posso citar aqui algumas empresas de royalty, todas, infelizmente, a gente não tem nenhuma listada na nossa bolsa, essas são listadas todas lá fora. A MX, tem a Metala,
tem a Vox Royalty, que eu gosto também. São empresas, essas que eu citei, menores, de menor capitalização, né? Empresas, algumas dessas mais jovens, né? E que estão montando ali o portfólio, estão começando agora aos poucos a ganhar os seus primeiros royalties ou amadurecer projetos que eles já têm. Né? A MX dessas é a mais antiga, as outras são um pouco mais novas. E essas empresas acabam muitas vezes fazendo fusões e aquisições, né? Aglomerando, pegando outros royalties, etc. Bem, em momentos como o atual, que a gente tem juro alto, liquidez no mercado encolhida, assim, tem bem menos líquido no mercado, e essas empresas de recurso natural, elas sofrem muito mais com a reprecificação quando a gente tem essa dinâmica de juros. Eles não têm acesso ao capital, são intensivos em capital, está tendo inflação no setor de mineração, o juro não tá muito favorável. Quando você vai fazer o cálculo do NPV, você tem que botar o juro para, na verdade, o capital seu mínimo que você quer de rentabilidade. Quando o juro aumenta, esse capital sobe, o preço da empreitada cai, do NPV, do VPL cai, quando você põe o juro maior. Então, elas são afetadas por vários variáveis quando o juro está alto. Então essas empresas de mineração hoje elas estão baratas em relação ao preço do ouro, uma questão média, tá? Se a gente pegar a média histórica. E as empresas de royalty, quando elas vão agora sentar na mesa para negociar com uma empresa desenvolvedora ou produtora ou exploradora que seja, eles estão com muito mais vantagem, porque aquela empresa está com dificuldade de achar capital, o juro está alto, então eles aceitam os termos das empresas de royalty nesse momento, tá? Mas é um setor que eu acho que vale muito a pena vocês acompanharem, no mínimo, né? E especialmente quem está a fim de investir nesses setores. E a parte boa é que as corretoras, de uma forma geral, que acessam mercado norte-americano, conseguem comprar essas empresas, por exemplo, que eu citei. Claro que você não vai sair comprando porque eu citei o nome delas aqui, você tem que fazer o seu estudo pessoal, isso aqui não é recomendação nenhuma de investimento. Estou só compartilhando informações como eu sempre faço aqui no canal. Bem, se esse vídeo aqui bombar, eu posso até falar dessas empresas com mais detalhes, tá? Para vocês verem como é que eu olho, que as características que costumo olhar, contar um pouco da história de cada uma. Eu acho que isso pode ajudar bastante, tá certo? Bem, se você gostou, manda esse vídeo pro pessoal aí que também acha que vai se beneficiar. E vamos bater um papo aqui também nas mensagens aqui embaixo. Podem tirar as dúvidas, eu na medida do possível estou tentando responder todo mundo, tá certo? Foi um prazer poder trazer mais um vídeo aí para vocês, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau.